Gente, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo ao vídeo de manhã, boa tarde para quem estiver assistindo ao vídeo à tarde. A gente vai começar essa semana um novo assunto, chama-se cartaz. A gente vai entender o porquê de aprender essa matéria no colégio, quais são os elementos, qual a finalidade desse gênero textual, tudo bem? Primeiro de tudo, vocês têm que ter em mente que o cartaz ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, ou seja, ele deseja informar alguma coisa, bem como pela função apelativa. É conhecido ainda por ser um gênero híbrido, ou seja, que mistura elementos verbais e não verbais. Vocês viram ao longo da minha leitura uma expressão um pouquinho desconhecida para vocês, talvez, que é essa função apelativa do cartaz. O cartaz ele também possui o objetivo de convencer alguém. Essa é a função apelativa, certo? Como, por exemplo, coloquei aqui para vocês do lado esquerdo do slide esse cartaz, que é um chamamento militar dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, I want you, do governo dos Estados Unidos, e ele está chamando os jovens a se alistarem para a guerra, para o exército, certo? Nesse caso, há a presença da função apelativa nesse cartaz. Há também a presença dessa figura híbrida do cartaz, né, que mistura elementos verbais, as coisas escritas, com elementos não verbais. No caso desse cartaz, o tio Sam apontando para alguém, no caso o desenho, certo? Continuando aqui, a gente tem a função informativa e apelativa. Já mostrei para vocês já no cartaz ali do lado, o primeiro cartaz que nós vimos, que ele também apresenta uma função apelativa, ele deseja convencer alguém, mas agora o que é a função informativa do cartaz? O próprio nome já diz. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, é comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa. Você quer informar sobre uma campanha de vacinação de cachorros que vai acontecer no estacionamento de um colégio, por exemplo. Você monta um cartaz para informar que no dia tal, no lugar tal, vai ocorrer essa campanha de vacinação. Por exemplo, esse cartaz informativo do Teatro Municipal que está informando o lançamento da Semana de Arte Moderna em São Paulo, 17 de fevereiro de 1922, certo? Agora a gente tem, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tem a função apelativa, que ela vai buscar convencer o leitor, fazer com que ele adira, né? Que ele tenha aderência a determinado produto, a determinada prática, do tipo, vem para a Caixa você também. Os cartazes da Caixa Econômica Federal, eles buscam convencer alguém, venha fazer parte de nossa equipe. Esse tipo de expressão, verbos no imperativo, vem, venha, certo? Eles constituem a característica da função apelativa, certo? De convencimento. Aí coloquei aqui para vocês esse cartaz do governo de Goiás. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Aí aqui embaixo vocês podem perceber que tem uma frase pequena: seja o herói da vida de alguém. Doe órgãos, comunique essa decisão à sua família. Verbos no imperativo. Seja o herói. Doe órgãos, comunique. Lembramos que os verbos no imperativo eles designam ordem, certo? Continuando, então, a gente tem como as características do cartaz a utilização de verbos no imperativo, a utilização de linguagem verbal e não verbal. A gente tem um texto híbrido, certo? Que mistura esses elementos. O texto ele é curto e sugestivo, até porque o cartaz geralmente ele está na rua, ninguém vai parar 5, 10 minutos no meio da rua para ler um cartaz. Então a linguagem ela tem que ser objetiva, não pode ter muita coisa escrita. De repente, algumas mensagens em cartaz são passadas até durante o tráfego, né, de carros. A pessoa está passando de carro, o passageiro, né, porque o motorista tem que prestar atenção no trânsito, mas a gente consegue ler algumas coisas rapidamente enquanto estamos dentro do carro.
certo? A preocupação estética, ou seja, a harmonia entre tamanhos das letras e das imagens, tem que ficar bonito, né? Um cartaz tem que ser sugestivo, ele tem que agradar o público e fazer com que aquele público ele sinta vontade de ler aquele cartaz, ou então que sinta vontade de entrar naquele negócio, de comprar aquele produto, certo? E por fim, a utilização de figuras de linguagem, como metáfora, comparações, ambiguidade. Aqui do lado nesse GIF à direita de vocês eu coloquei um exemplo de cartaz. Meu filho Pedro brincava em casa quando abriu a gaveta aí aparece do lado, no final da mensagem, aparecem esses furos, né? Não diz o que aconteceu. Minha irmã, meu pai Alfredo reclamavam com o vizinho por causa do som alto e não fala exatamente, mas a gente sabe que é uma campanha contra o armamento, certo? Uma campanha pró-desarmamento da população. Então essa imagem, ela é sugestiva e ela mostra pra gente que é furo de bala, certo? De armas. Aí aqui embaixo, verbo no imperativo, tire uma arma do futuro do Brasil. Vocês conseguem ver aqui embaixo. Essas balas aqui representam as balas de um revólver, certo? Em nenhum momento no cartaz ele fala, abriu minha gaveta aí e pegou a arma. Não fala, mas a gente consegue concluir isso por conta dessa imagem. É bem sugestivo o cartaz. E é pequeno, não tem muita coisa escrita, tanto que está em GIF e a gente consegue ler direitinho todos os cartazes com calma. Então, gente, sobre cartaz é apenas isso. É um gênero textual fácil, curto, que tem a função, a finalidade de informar ou de convencer alguém, mistura elementos verbais com elementos não verbais, possui verbos no imperativo, certa linguagem ela é curta, sintética, ou seja, tem pouca coisa escrita, certo? Justamente pelos veículos onde esses cartazes são veiculados, na rua, na televisão. Então, o tempo é precioso para esse tipo de coisa. Tudo bem, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, porque eu tiro a dúvida de vocês. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.